Olá, vamos para a sexta aula. Nesta aula eu vou continuar falando de cognição. Lembra que na primeira parte, eu trouxe algumas partes da cognição. Nós falamos de memória, nós falamos de percepção, nós falamos de atenção. E agora eu vou começar com raciocínio lógico. O que é o raciocínio lógico? O raciocínio lógico é uma sequência de juízos ou argumentos que a gente usa para chegar a uma determinada conclusão. Então, eu preciso pensar em alguma coisa, para poder chegar a uma conclusão. Também no raciocínio lógico, eu vou ter vários tipos de raciocínio. Eu tenho o raciocínio dedutivo. O raciocínio dedutivo é aquele que vai do geral para o particular. Então, eu sempre tenho, por exemplo, uma premissa, Sempre que o sinal bate, o sinal da escola bate, acontece alguma coisa. Então, o sinal tocou, vai acontecer alguma coisa. Então, aí eu pergunto para a criança, Na sua escola tem sinal, Para quê? Então, depois que a criança explica, eu posso perguntar, quando você chega na escola e o sinal bate, o que significa isso? Significa que a gente tem que ir para a aula. Quando você está lá na aula e o sinal bate, o que acontece? Então, nas crianças, por exemplo, dos anos iniciais, ela fala, está na hora do recreio. As crianças mais velhas, está na hora vai mudar de aula. Então, agora é outro professor. Então, se eu sei que o sinal é usado para, toda vez que o sinal é acionado, acontece alguma coisa, então eu deduzo que se o sinal tocou, vai acontecer alguma coisa, Ou é a hora do recreio, ou é a hora de entrar para a sala, e aí dependendo daquele horário, aí o aluno vai deduzir, o que aconteceu. Então, eu vou perguntar para ele isso. Quando o sinal toca, quando você chega na escola e o sinal toca, o que acontece? Então, a resposta dele tem que ser, a gente tem que entrar para a escola, porque se ele falar assim, eu não sei, não sabe? Então, por que tocou o sinal? Então, isso é raciocínio lógico, A lógica é que todo mundo entra para a escola. Um outro tipo de raciocínio lógico é o raciocínio indutivo. No raciocínio indutivo, as premissas, elas vão proporcionar alguma fundamentação, alguma conclusão. Então, nem sempre, eu vou ter uma situação, mas nem sempre acontece aquilo que se espera. Então, por exemplo, eu posso perguntar pro aluno, com quem que você vem para a escola? Você vem com a sua mãe? Você vem com alguém te traz? Eu venho com a van especial, ou eu venho com a minha mãe. Então, eu posso perguntar para ele, Então, se ele falar que ele vai com a mãe, você pergunta para ele assim, quando você vê a sua mãe na escola, o que você acha que vai acontecer? Ela veio me buscar. Será? Não necessariamente, ela pode estar lá para resolver uma outra coisa. Então, o raciocínio indutivo, ele vai me proporcionar alguma fundamentação, mas ele não vai me dar uma resposta correta. Pode ser que a minha mãe esteja aqui para me buscar. Eu vi a van lá fora. Então está na hora de ir embora. Não necessariamente. Então eu vou perguntar para a criança, em cima dessa questão de quem busca na escola, que é um exemplo, gente. Isso aqui vocês podem criar outros exemplos. É só você entender o que pesquisa o raciocínio, o raciocínio dedutivo ou indutivo, e o próximo que eu vou falar que é o abdutivo, e aí vocês vão saber o que perguntar. Isso aqui são só exemplos, que eu trago, para que vocês tenham uma noção de como a gente pergunta. No raciocínio abdutivo, que é um outro tipo de raciocínio lógico, esse raciocínio, ele não dá a verdade. Ele dá uma grande probabilidade de acontecer, mas ele não dá a verdade também. Então, por exemplo, quando vai chover, o céu fica nublado. Mas nem todas as vezes que o céu está nublado, chove. Então, eu posso perguntar para o estudante, o que acontece quando o céu está nublado? Então, se ele der uma resposta, vai chover. Mas vai chover? Você tem certeza que vai chover? Não, pode chover. Então, é um raciocínio abdutivo. Então, são coisas que podem acontecer ou não. E essas perguntas, gente, é claro que se você perceber também que a criança é muito imatura, que a criança não está dando conta, não está conseguindo perceber o que você está perguntando, deixa para lá, tá? Não insiste, porque isso frustra, porque a criança percebe que ela não está respondendo, que ela não está dando conta. Outro aspecto da cognição, pensamento. O pensamento, ele vai implicar em quê? É uma série de operações racionais de análise, síntese, comparação e generalização. E o pensamento, ele é importante no processo, ele é fundamental no processo de aprendizagem. Então, no pensamento, são operações racionais,
que eu vou fazer para poder chegar a uma conclusão. Tipos de pensamento. Pensamento criativo. O pensamento criativo, a partir de experiências, eu consigo produzir alguma coisa além, né, daquilo que já existe. Muitas vezes as crianças gostam muito disso, né? Às vezes em brincadeiras, agora vamos brincar assim, agora vai valer assim. Isso é pensamento criativo, né? Então, às vezes ela está brincando de pique, então, o pega-pega, né? Depende do nome que você usa para essa brincadeira. Então, no pega-pega, o que que acontece? Se eu pego a pessoa, então ela vai para um lugar, né? Que ela está eliminada do trabalho, daquela brincadeira. Mas às vezes eu posso falar, não, precisa pegar a pessoa 2 vezes para ela poder ir para esse lugar onde ela sai da brincadeira. Então isso é pensamento criativo, porque a brincadeira original é de um jeito. Então a criança pode criar para brincar de outro jeito. Existe também o pensamento crítico, né? O pensamento crítico é aquele que examina, analisa, avalia para poder depois fazer. Então é aquela criança que primeiro ela olha, ela observa, né? Quando você chama para alguma coisa, ela não vai chegando e fazendo. Primeiro ela faz uma análise ali bem individual. O pensamento analítico vai separando todo em partes, né, para poder entender. Então, muitas vezes, por exemplo, a criança na sala de aula, quando ela vai fazer uma atividade, ela precisa separar as coisas. Então, por exemplo, ela vai ter que fazer uma operação matemática. Então, primeiro ela escreve o numeral, ela precisa escrever o numeral, ela tem que somar 3 mais 5. Então, ela, ao lado do 3, ela coloca 3 pauzinhos, ao lado do 5, ela coloca 5 pauzinhos para depois contar. Então, ela vai fazendo por partes aquela operação, e não direto, 3 mais 5 são 8. Então, esse é o pensamento analítico. E o pensamento de síntese, que é o contrário, né, que vai reunir o todo através das partes. Primeiro eu pego tudo para depois entender. Sugestões de atividades para desenvolver o pensamento, gente, normalmente são atividades, por exemplo, como quebra-cabeça. Quebra-cabeça é ótimo, porque quebra-cabeça você dá ali uma série de peças, ela vai ter que analisar para poder realizar. E como é que ela vai realizar? Ela vai, por exemplo, separar as peças que têm uma parte reta das outras que não tem, para ela poder primeiro fazer a borda do trabalho e depois ela fazer a parte do meio. Então, é uma forma de pensar ali do todo para as partes. E depois ela consegue montar. Classificação de objetos, né? Ordenando segundo algum critério. Então, você vai ordenar esses objetos do menor para o maior. A criança, às vezes, vai pegando e já vai fazendo. Tem outras que ela olha primeiro todos os elementos que estão ali para ver qual que é o menor. Aí ela vai lá direto no menor e pega o menor e coloca ele primeiro. Depois ela vai lá no segundo menor, no terceiro menor. Então, é importante a gente perceber como que a criança realiza as atividades. Então, aqui não tem uma coisa para ela responder. Você dá uma atividade para ela fazer e vai observando como é que ela faz. E é muito importante, gente, nas atividades do pensamento, você perguntar para a criança como que ela pensou. Como que você pensou para fazer isso? Por que você fez desse jeito? Né? Por que você, no quebra-cabeças, você primeiro separou as peças que têm partes retas das outras partes? Então, vai ver a resposta da criança. Porque assim fica mais fácil de fazer. Mas por que fica mais fácil? Então, ela vai ter que desenvolver um pensamento aí para te responder e te dar uma conclusão, né? Para que você possa perceber que realmente ela está pensando. Ela não fez aleatoriamente. Porque se a criança, você der um quebra-cabeça, ela pega 2 peças, tenta mudar, não dá certo. Pega a outra, tenta mudar, vai fazendo de maneira aleatória. Ela não está pensando. E aí, uma coisa interessante também é de você fazer a atividade diferente da que ela fez. Então, por exemplo, a criança que separou as peças com partes retas das outras peças de meio, você, por exemplo, separa por cores. E tenta montar o quebra-cabeça separando por cores. E você pode perguntar para ela, de qual maneira que você acha que fica mais fácil de fazer? Da maneira que você fez ou da maneira que eu fiz? Então, da maneira, né? Às vezes ele pode responder que da maneira que ele faz foi melhor. Aí você tenta fazer, então agora eu quero que você monte esse quebra-cabeça do jeito que eu fiz. Primeiro separando por cores e depois então montando. Então a criança vai ter que pensar um outro jeito, né, de fazer. Normalmente na alfabetização a gente faz muito isso, né? Perguntar para a criança como é que ela pensou.
Então, você pede, por exemplo, para a criança escrever a palavra cachorro. Ela, então, vai ter que pensar K, até lembrar qual a letra que dá o K. Aí ela coloca o C. Ou então, quando ela fala assim, é o K da casa. Quer dizer, o K do cachorro é o mesmo K da casa. Então, ela vai lá e coloca o C, que é o K da casa. E aí, tá, e aí? E agora? Como é que você escreve o show? Então, a criança vai ter que ir pensando, né? Como que ela vai fazer para buscar as letras que são fundamentais para escrever a palavra. Isso aí, gente, a gente muitas vezes faz de maneira impensada, mas o que a gente está fazendo é exatamente desenvolvendo o pensamento analítico, o pensamento sintético da criança a partir de partes por todo, do todo para as partes. Então é fundamental, sempre é importante, a gente nunca deve avaliar a criança como certo e errado, né? Mesmo quando ela erra, muitas vezes ela pensou para poder fazer. Então é importante o professor sempre perguntar, e aqui na avaliação também, sempre perguntar por que você fez desse jeito, ok? Bom, com isso nós encerramos a 6ª aula. Na próxima aula eu vou continuar falando de cognição. Vamos lá? Obrigada.